A paz e a graça de Jesus Cristo seja com todos. Hoje nós vamos estudar parte do capítulo 15 do Evangelho de Marcos. Marcos, capítulo 15. Jesus diante de Pilatos. Então, a saga continua. Jesus no Getsêmani, já anoitecendo, Jesus numa reunião secreta pelas madrugadas fora, diante dos líderes judeus, foi julgado e injustamente condenado. Como os líderes judeus não podiam mandar matar Jesus, levaram a questão ao líder de Roma. Como quem diz, né? Na minha mão, nas nossas mãos, não está esse sangue. Então Jesus, perante Pilatos, assim que amanheceu, os chefes dos sacerdotes se reuniram com os líderes dos judeus e com os mestres da lei e com todo o conselho superior e fizeram os seus planos. Eles amarraram Jesus e o levaram e entregaram a Pilatos. E Pilatos perguntou a Jesus: Você é rei dos judeus? Veja bem, eles condenaram Jesus, amarraram Jesus, levaram amarrado Jesus até Pilatos, governador de Roma. Chegando lá, eles ficaram presentes. Eles ficaram assistindo ou mais, participando, né? Porque só ficaram ali julgando Jesus e imagino eu enlouquecendo a cabeça do governador, um acusando de um lado, outro acusando do outro, e para o governador nada daquelas acusações valia de nada, não fazia sentido para ele, porque ele era romano, ele não tinha nada a ver com as leis dos judeus. Então as acusações para ele eram assim, como assim, né? Vem trazer alguém para me crucificar porque violou o sábado, porque disse que é filho de Deus. Então Pilatos pergunta para Jesus e não para os líderes judeus: Você é rei dos judeus? Quem está dizendo isso é o Senhor, respondeu Jesus. E os chefes dos sacerdotes faziam muitas acusações contra ele. Então Pilatos fez outra pergunta. Pilatos não conseguiu fazer Jesus falar, fazer Jesus se defender, fazer Jesus acusar aquelas pessoas que o estavam acusando injustamente, mesmo mediante a morte. Jesus, naquele momento, não acusou aqueles que, por inveja, o estavam entregando. Primeiro ele disse para Pilatos: Se eu sou o rei dos judeus, você o diz. Agora ele pergunta de novo para ele. Então Pilatos fez outra pergunta: Você não vai responder? Veja quantas acusações estão fazendo contra você. Porém, Jesus não disse mais nada. E Pilatos ficou muito admirado com isso. Calado, em silêncio, a palavra de Deus diz por meio de profecia que Jesus seria como uma ovelha, um cordeiro
indo para o matadouro, muda. E é assim que Jesus foi, sem se defender, sem pedir auxílio para se defender, sem buscar testemunhas para se defender. Jesus não levanta palavra para se defender. É claro que serve como uma aplicação para as nossas vidas. Como eu disse, é uma tendência do ser humano querer ter razão. Por que há brigas e discórdias? Porque queremos ter razão. Porque a nossa palavra tem que ser a última. Porque se alguém ceder, não tem briga, não tem discussão. Mas nós queremos nos justificar, nós queremos ter a última palavra, nós queremos ter razão. Isso é do ser humano. Mas a palavra de Deus diz sobre o fruto do Espírito Santo. E interessante o fruto do Espírito Santo, porque ele não tem nada a ver com essas atitudes da alma, atitudes de se defender, de se justificar, né? E o fruto do Espírito é amor, paz, longanimidade, quer dizer, a pessoa é longânimo, né? Ela é lenta, ela vai indo até longe, para não perder a paz, para não brigar, e tantos outros, né? São 9 o fruto do Espírito Santo, a mansidão, a benignidade, a bondade, o domínio próprio. Se há uma coisa que nós necessitamos, dentre todos que são importantes, é dominar a nós mesmos. Muitas pessoas estão agindo loucamente e ainda gostam de dizer que a culpa é de fulano, quando a culpa ainda também não cai sobre Satanás, né? A culpa é do Satanás, a culpa é do diabo, a culpa é do fulano, mas nunca a culpa é dele. Então aqui Jesus nos ensina ao ponto de o líder romano ficar admirado com a atitude de Jesus, que por sinal nos diz, né? Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Olha Jesus aí, mostrando a sua mansidão, mostrando a sua humildade. Então Jesus é condenado à morte. Em toda a festa da Páscoa, o governador costumava soltar um dos presos, a pedido do povo. Naquela ocasião, um homem chamado Barrabás estava preso na cadeia junto com alguns homens que tinham matado algumas pessoas numa revolta. A multidão veio e começou a pedir que, como era de costume, Pilatos soltasse um preso. Então ele perguntou: veja bem, para agradar o povo, na época da Páscoa, que era uma festa dos judeus, Roma não tinha nada a ver com isso, o governador romano, para trazer uma alegria para o povo, soltava um prisioneiro. E o povo poderia escolher quem era esse prisioneiro. Agora aqui estava amanhecendo o dia. E essa multidão que vai aparecer aqui, não é aquela multidão que seguia Jesus, que recebeu milagres, é uma multidão corrupta, uma multidão mercenária. Outros evangelhos dizem que essa multidão foi comprada pelos líderes judeus. Aqui nós vamos ver que eles o incentivaram, mas em outros evangelhos nós temos essa expressão. Essa multidão que estava ali foi comprada para escolher Barrabás. Tudo continua sendo montado. Todo o plano para executar Jesus
continua ainda sendo montado. Agora, os líderes judeus incentivam a multidão, compram a multidão para dizer: preferimos Barrabás, crucifique Jesus. Vamos ver. A multidão veio e começou a pedir que, como era de costume, Pilatos soltasse um preso. Então ele perguntou: vocês querem que eu solte para vocês o rei dos judeus? Olha, Pilatos fez isso o tempo todo. O tempo todo ele queria passar uma mensagem: eu estou crucificando o rei de vocês. Tanto é que depois ele coloca na cruz: rei dos judeus, né? Então, ele sabia, Pilatos, bem, que os chefes dos sacerdotes tinham inveja de Jesus e que era por isso que o haviam entregado a ele. Olha, aquela pessoa, aquele homem que eles chamavam de profeta, que andou fazendo milagres por 3 anos e meio nessa altura, era conhecido de todos. É morto que ressuscitou, é filha do outro lá também que ressuscitou, é pães que multiplicam. Isso não ia chegar ali no palácio, nos ouvidos do governador? E depois o governador vê todo um plano jogado para cima dele. O governador sabia que era por inveja que aqueles líderes judeus estavam entregando Jesus. Olha, que coisa terrível é para uma pessoa o sentimento alimentado de inveja. A pessoa não consegue torcer de todo o coração pela outra que ela tem inveja. A palavra de Deus em Provérbios diz que a inveja é como um câncer que vai corroendo até matar a pessoa. E esse era o sentimento que aqueles líderes tinham a respeito de Jesus e estava tão visível, estava tão notório, que o próprio líder romano disse que sabia que era por inveja que ele estava entregando. Mas ele tinha um compromisso com o povo de soltar uma pessoa na Páscoa. O outro, tudo indica ser Barrabás, um líder rebelde, de rebeliões, inclusive contra Roma. Era tudo que eles não iam querer, os romanos. Mas ele respeita a Páscoa dos judeus e a palavra que ele havia imposto de soltar um dos prisioneiros. Mas os chefes dos sacerdotes atiçaram aquele povo para que pedisse a Pilatos que, em vez de soltar Jesus, ele soltasse Barrabás. Então, é o que eu disse, esse atiçar aqui, em outros evangelhos que são citados em Mateus, Lucas, João também, essa passagem, diz que eles compraram, não sei como, não sei com que eles ofereceram de benefício para aqueles homens, mas ofereceram benefícios provavelmente irrecusáveis para eles. Então eles começam a dizer: crucifica. E Pilatos diz: que crime ele cometeu? Perguntou Pilatos à multidão. Mas eles gritavam ainda mais alto: crucificam, crucificam. Então Pilatos, querendo agradar o povo, soltou Barrabás, como eles haviam pedido. Depois mandou chicotear Jesus e o entregou a ser crucificado. Então, a morte, condenado à morte, condenado agora não somente por invejosos, mas agora por uma multidão corrupta que foi incentivada e comprada para enganar ou manipular o governador romano, e nesse caso para pedir
que soltassem Barrabás, um prisioneiro perigoso, e crucificasse Jesus. Em outros evangelhos também, essa multidão ainda diz assim: e que caia sobre nós o sangue desse homem, sobre nós e sobre os nossos filhos. Era a palavra daquela multidão. E realmente nós vamos ver na história o quanto os judeus foram perseguidos, tiveram a própria Jerusalém derrubada, destruída, com as próprias palavras deles que disseram, né? Que caia sobre nós o sangue desse homem. Essa palavra é para falar muito aos nossos corações, para dizer para mim e para você que está ouvindo, que o sacrifício que Jesus fez, tudo que ele passou, tudo que ele vai passar com morte e morte de cruz, que era somente para prisioneiros perigosos, a morte de cruz, foi por mim, foi por nós. E tudo que Deus espera de nós é que nós aceitemos esse sacrifício, aceitemos Jesus como Salvador, venhamos a compreender que aquele sangue na cruz derramado é para perdão dos nossos pecados. Tem um propósito. Só o sangue de Jesus é que purifica-nos do pecado, é que vai nos livrar da morte eterna, longe de Deus. Fica essa palavra para nossa meditação. A paz